Bom dia, aqui é Antônio Pereira falando. Gostaria de agradecer ao Natanael que está colocando este vídeo. Estamos aí recebendo SOS de muitas vítimas do Brasil que querem uma proteção contra as armas espaciais. Elas sentem um grande mal-estar, muitas estão à beira do suicídio por causa deste ataque por armas espaciais. Então nós vamos fazer aqui alguns vídeos breves tentando explicar como se faz uma proteção. Eu não posso prometer aos senhores que os senhores vão usar a proteção e está tudo resolvido. Porque o que ocorre? O satélite ele é inteligente. Se o sujeito não usa nenhuma proteção, ele vai usar um ataque eletromagnético. Se o sujeito entrar numa gaiola de Faraday militar, com 1 metro de espessura de chumbo, embaixo, em cima, por todos os lados, que o satélite não consegue penetrar eletromagneticamente, o satélite vai usar uma coisa chamada de energia escalar. Essa energia penetra qualquer material. Então, são dois problemas. O satélite, ele calcula o tipo de proteção das pessoas para penetrar. A defesa mais difícil é contra a energia escalar. Então, o meu amigo Natanael, que é o grande líder, grande conselheiro dos TIAs, que foi a primeira pessoa, assim como nos Estados Unidos, Derek Robinson, fez um trabalho desde 2008, reunindo os TIAs, criando um banco de dados. O Natanael tem esse mérito, que ele é um TI, que ele criou o melhor banco de dados do Brasil. Então, na minha opinião, ele é um grande conselheiro, só não chamo ele de grande líder porque ele não gosta. Ele se considera um conselheiro. Então, o conselheiro Natanael está proporcionando esse vídeo. Eu estou aqui na minha proteção aqui de emergência, aqui, que é um material anti-eletromagnético que eu estou usando em volta da cabeça, porque senão eu não conseguiria nem falar com vocês. O ataque por arma espacial é muito intenso. Vamos fazer o seguinte. Suponhamos que uma pessoa tenha uma proteção militar. Ela está numa proteção caríssima de 500 mil reais. Ela está isolada por paredes de chumbo bastante grossas. Mesmo nessa situação, que não existe sinal de celular, não existe sinal nenhum ali dentro, nem de rádio, nem de FM, tem um sinal que penetra, que é o gravitacional. Por que eu sei que esse sinal penetra? Porque você, ao entrar nessa gaiola de Faraday, caríssima, de 500 mil reais, a gravidade ainda puxa você para baixo. Se essa gaiola de Faraday tivesse o poder de desligar a gravidade, você estaria flutuando. E o satélite, nessa situação de você estar bastante protegido, ele vai agir gravitacionalmente. Então, nesse caso, além de ter essa proteção de 500 mil reais, você teria que ter dentro algum tipo de bobina, algum tipo de transformador que gerasse uma energia antigravitacional, uma energia que eles chamam de energia escalar. Eu vou mostrar para vocês aqui, num momento só, o formato da bobina. Esse vídeo, devido à perspectiva de poder haver sabotagem, não se conseguir dar upload no segundo momento, porque nós sabemos que as forças inimigas do ser humano não querem essa divulgação. Nós sabemos aí que a Aeronáutica do Brasil, a Marinha do Brasil, ao tentar defender heroicamente o Brasil, o Exército Brasileiro, eles também são atacados e não conseguem dar para a população uma defesa. Eu não duvido que o chefe das Forças Armadas, o grande aí, amigo da população brasileira, General Vilas Boas, que o tenente brigadeiro Roseto, chefe da Aeronáutica, defensor do Brasil, que está aí, sempre aí com a população, ajudando a população. Temos aí o tenente almirante aí, Ferreira, o homem da Marinha aí, sempre ajudando a população também, ajudando o povo do jeito que ele pode. Essas pessoas, se tivessem condições de explicar a tecnologia antigravitacional a eles mesmos, eles explicariam. Mas o que ocorre? Se o militar brasileiro for dar essa tecnologia para a população, o raio laser já começa a pegar neles. Então, não se consegue explicar o que está acontecendo. Nesse sentido, eu vou apresentar para vocês uma bobina que ela faz um disco voador subir. Quando fala em disco voador, aí todo mundo acha que é mentira, que é lorota. Então eu vou explicar para vocês
que a tecnologia antigravitacional ela é explicada desde Isaac Newton. A física clássica comum de Isaac Newton já explica os discos voadores. Então, o que acontece? Até um prato de cozinha. Um prato de cozinha. Se você colocar nesse prato um movimento translacional e rotacional, ele só... Então, se um brasileiro chegasse e pudesse falar com Isaac Newton, que é uma física antiga, física clássica, Isaac, se eu pegar um prato de cozinha e fizer ele girar com toda velocidade assim, e nas bordas do prato ele girar assim, o que acontece? O Isaac vai dizer, meu amigo, vai subir, vai sair voando. Mas então, se os discos voadores, essa tecnologia antigravitacional, já é explicada até pela mecânica clássica de Isaac Newton, como é que os cientistas no Rio de Janeiro vão me dizer, o Carlos Santos vai me dizer, meu amigo Carlos Santos, que hoje disse que essa bobina era orgonite? Olha o grau de confusão. Pessoa que eu admiro muito, leitor de Aldous Huxley, que eu admiro muito. Coitado do Carlos Santos, tomou um raio na cabeça ali, viu que a gente ia fazer um vídeo e perguntou para mim assim, vem cá, mas isso aí é orgonite? Então, cabe a mim agora já falar para os senhores. A bobina antigravitacional Oswaldo Cruz, que é essa bobina que eu vou apresentar para vocês, eu já vou mostrar ela aqui. O esqueleto dela. Preste atenção. Esse é o esqueleto da bobina. O esqueleto da bobina, eu estou mostrando para vocês aí. Ó, vou puxar ela para cá, ó. Tá vendo? Esse é o esqueleto da bobina. Não tem nada a ver com orgonite. Isso aqui tem a ver com discos voadores. É a tecnologia que faz subir, voar. Tecnologia explicada por Isaac Newton. Eu não vou nem usar a física do Einstein para explicar para vocês. Eu vou usar a física de um professor de escola. Infelizmente. Devido a um retardamento mental, um bloqueio mental que foi imposto na população, os professores de física, que já têm condições de explicar um disco voador até na mecânica clássica, eles não conseguem. Porque não mostraram para eles um prato que gire assim, com toda velocidade, e que nas bordas dele gire assim, nesse sentido assim, translação e rotação, ele sobe. Muito bem. O Carlos Santos chega para mim, meu amigo, você vai explicar orgonite, aquelas pedrinhas de quartzo que você coloca com pedacinhos de cobre, isso não dá certo. Carlos Santos, essa bobina que é um antivírus, que nós batizamos de bobina Oswaldo Cruz, não, bobina Fiocruz, Oswaldo Cruz, que é quem faz o antivírus, quem vai desenvolver para o Brasil essa tecnologia contra o vírus bioeletrônico, esse vírus que está hackeando o cérebro das pessoas do espaço. Porque isso é uma doença que está se espalhando. O vírus bioeletrônico, ele não é um vírus pequenininho, aqueles que ficam dentro do organismo. Ele é um macrovírus. O que é um macrovírus? Ele clona a pessoa e reproduz todo o DNA da pessoa fora da pessoa. Mas continua sendo uma infecção. Existem dois tipos de vírus. O vírus que atualmente a Fiocruz trabalha e faz vacinas é o vírus pequenininho, microscópico, que ele vai e copia o DNA e as informações da pessoa para dentro dele, dentro do organismo da pessoa. Mas existe agora um vírus, um algoritmo, que é um vírus bioeletrônico, que nada mais é do que uma equação matemática muito complexa e muito inteligente, que ela pula de satélite em satélite. Você pode desligar um satélite, ela vai para outra, como um vírus de computador faz. E aí, eles conseguem do espaço infectar a pessoa de forma que eles duplicam o DNA da pessoa, porque toda infecção viral é uma duplicação do DNA. Só que esse vírus, porque ele é um macrovírus, ele não duplica dentro do organismo humano, ele duplica fora, mas é uma infecção. Por isso que a pessoa sempre febre, mal-estar, porque é um processo infeccioso. Essa teoria toda, a Fiocruz já tem, mas eles não podem divulgar. Porque existe um bloqueio científico contra o Brasil. Ninguém pode explicar nada. Se você tentar explicar alguma coisa, a espionagem internacional, os países inimigos do Brasil, não deixam a Fundação Oswaldo Cruz desenvolver o antivírus. Então nós vamos fazer por aqui, nós mesmos, os cidadãos. Muitas pessoas falam assim, mas quem faz o controle da mente são chamados perpetradores. Os perpetradores existem, mas eles também foram clonados pelo satélite. Eles também estão infectados. Todas as agências militares que vocês possam imaginar do mundo,
também as agências de espionagem e até a máfia foram clonadas por um algoritmo chamado vírus bioeletrônico. Esse vírus bioeletrônico, ele foi criado em caso do planeta chegar à dimensão zero, o que a Agência Espacial Norte-Americana chama de Dimension Zero. Dimension Zero. A Agência Espacial Americana chama-se NASA. E a NASA disse, se o planeta chegar em dimensão zero, ou seja, se ele for destruído, esse vírus pega toda a informação que já clonou e ele vai para o espaço com a informação da Terra, como um verdadeiro cemitério clandestino gigante. Uma maneira de preservar a memória da Terra. Só que ninguém sabe se esse vírus é bom ou ruim, porque é uma forma de vida inteligente e viral. Ele foi feito a princípio nos anos 70 para preservar a memória do planeta Terra. Se o planeta Terra for destruído, esse vírus, mesmo numa situação de guerra nuclear, ele tem condições de pegar toda a informação que tem e ele, via raio laser, é o laser de micro-ondas, ele vai para o espaço carregando toda a memória da Terra. Só que esse vírus ele foi mutando, esse algoritmo foi mutando. A parte computacional desse algoritmo, que é dos anos 70, que é a parte de baixo desse algoritmo, a máfia consegue manipular para gerar crimes, fraudes bancárias, fraudes nos países. Então essa parte ainda é editável do vírus. Mas a parte de cima, como se o vírus fosse um triângulo, a parte de cima é uma parte onde o próprio vírus ele se programa automaticamente sozinho. E ninguém consegue neutralizar ele, porque ele é um algoritmo que, se a Rússia neutralizar, ele pula para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos neutralizar, ele pula para a França. Ele pula de um computador para outro. Porque ele foi criado que, em caso de guerra, ele continuasse carregando informação onde tivesse computador. E quando não tivesse mais nenhum, ele vai para o espaço. Por qualquer antena parabólica, ele vai para o espaço. Muito bem. Explicada essa situação, eu vou explicar isso aqui. O antivírus, a bobina antigravitacional. Esse aqui é o esqueleto dela. O Carlos Santos vai ver que essa bobina não tem nada a ver, esse formato aqui de hélice, isso aqui é uma hélice. Vocês podem ver que tem pazinhas, são várias pazinhas, e faz uma hélice. Isso aqui não tem nada a ver com orgonite, porque o orgonite, que o Carlos Santos falou, é você moer cobre e misturar com cristais. O problema do Carlos Santos é que toda vez que o Carlos Santos ouvir falar em cristal, quartzo, topázio, quartzo, turmalina, ele vai dizer que é orgonite. Ele não consegue entender onde é que entram os cristais. Meu amigo Carlos Santos, a última tecnologia em laser, ela é baseada no cristal de quartzo. Chama-se giromagnetismo. Você, em inglês, se escrever GY magnetism, você encontra que os cristais de quartzo e de turmalina, eles apresentam um magnetismo chamado giromagnetismo. Só que no Brasil eles não deixam essa informação entrar de jeito nenhum. Você pesquisa e não tem nenhuma informação. Por quê? Porque a base do ataque espacial é feita com cristal de quartzo. E vou explicar por quê. Porque a última tecnologia desse vírus bioeletrônico é que ele é escrito com laser dentro de um cristal que é do tamanho de uma residência. É um enorme cristal a quartzo, onde uma potencialidade infinita de memória e de processamento de dados é feito pelo laser. Porque o laser, ao tocar dentro, nos retículos de quartzo, dentro, na estrutura atômica do quartzo, ele gera uma memória ali dentro que um computador comum, um chip comum não conseguiria. Ou seja, o quartzo, ele é programável. Ele guarda uma memória dentro dele. Uma memória tão poderosa que um cristal de quartzo escrito a laser, que é uma tecnologia secreta, ele pode colocar dentro dele a alma de 60 bilhões de seres humanos. Tudo! Até a alma. Que a física determinou que a alma ela tem 32 gramas. Até o peso da alma eles já mediram. Não é divulgado. Bom, e a minha missão aqui, dessa explicação básica, é explicar como é que enrola essa bobina aqui que gera a antigravidade. Certo? Para montar essa bobina aqui, nós vamos usar um fio de cobre da espessura de um cabelo. Esse fio de cobre, ele deve ter 60 metros. E ele vai ser enrolado numa tecnologia chamada Mobius, que é uma tecnologia musical. Aí você vai me dizer o seguinte, mas como é que o cara vai gerar música no fio de cobre? Acontece o seguinte, na teoria musical, quem estudou música, vai ver que existe uma coisa chamada Mobius.
que a escala musical, toda ela, fecha no Mobius. Tanto que o grande compositor alemão Johann Bach, ele usava um Mobius para fazer as composições dele. E quando você pegava a matemática de uma coisa geométrica chamada Mobius, toda a sinfonia de Johann Sebastian Bach caía em Mobius. Então, para ele fazer uma sinfonia era fácil. Ele só ia no Mobius e dava os dados e saía com a sinfonia pronta. Porque tudo que é musical e perfeito vira Mobius. Ora, meus amigos, essa energia quântica que deu o cérebro é uma energia musical. Eles fazem música. O espírito humano ele é musical. Então, eu vou ensinar para vocês a fazer, primeiro, o cordão Mobius, que ele gera uma música dentro dele que pega toda a escala como se fosse uma sinfonia. E esse Mobius ele vai ser enrolado aqui na maneira correta para gerar a energia antigravitacional, a energia escalar. Qual é a diferença disso aqui para o que o Carlos Santos chama de orgonite? É que nessa bobina ela vai ter dois fios, um que sai do lado de cá e um que sai de cá. Quando você injetar energia elétrica nesses fios e ligar isso aqui num osciloscópio, vocês vão perceber que sai o desenho de energia escalar no osciloscópio. Aí você vai me dizer assim, pô, mas no Brasil ninguém mostrou qual é o formato da onda escalar. Se nenhum cientista brasileiro mostrou, eu vou mostrar. Eu mostro. Certo? Agora eu vou dar um grande detalhe para vocês, na sequência, de como essa energia aqui gera eletricidade infinita. Teve um cientista russo chamado Tariel Kapanadze, que na Rússia ele acendeu toda uma residência, todas as lâmpadas de uma residência, com energia escalar. E provou, tem vídeo no YouTube, que você pode puxar uma energia infinita gratuita do movimento de translação e rotação da Terra em relação ao Sol, que é essa mesma energia que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que acontece? Aguardem o próximo vídeo, que eu vou demonstrar isso para vocês. Vamos colocar esse vídeo primeiro como teste. Aí, depois que vocês comentarem, nós vamos para o segundo vídeo. Porque aqui a gente não planeja nada. A gente vai ao vivo. Mas é importante que memorizem só essa hélice aqui e aprendam ela a fazer. Não interessa o número de fazinhas que tenha. O formato é esse. Essa bobina aqui, ela vai ter um efeito no controle da mente. Eu uso no meu chapéu aqui 3 dessas bobinas. Se eu não utilizasse, não teria uma vida normal. Agradeço ao Natanael. Estou encerrando por aqui, neste primeiro vídeo.